Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à videoconferência da Track and Field referente aos resultados do quarto trimestre de 2021 e do ano de 2021. Estão presentes hoje conosco Fred Wagner, CEO, e Fernando Tracanella, CFO e diretor de Relações com Investidores. Para melhor visualizar os palestrantes, favor clicar em Full Screen no quadrado superior esquerdo. Este evento está sendo transmitido pela internet via webcast e o replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência, relativas às perspectivas de negócios da Track and Field, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para Track and Field. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Track and Field e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Fred Wagner, que iniciará a apresentação. Por favor, Fred, pode prosseguir. Muito obrigado. Obrigado a todos por estarem presentes aqui. Eu queria começar primeiro agradecendo a administração, o Conselho de Administração, e falar que estou muito feliz aqui por poder dividir com todo mundo o que a gente conseguiu registrar, né? A gente conseguiu registrar um salto nas vendas da companhia, crescendo mais 65% vendas, né, durante o quarto TRI, e tudo ligado a um aumento do nosso mercado endereçável, né? A gente continua, né, com a tese de um aumento do mercado endereçável nesse novo momento que a gente está vivendo, novas linhas de produtos que nós lançamos, e isso tudo num consumidor que está cada vez mais conectado a um estilo de vida ativo e saudável, né, que é a missão principal da companhia, conectar esses consumidores a esse estilo de vida. Falar também que a companhia se transformou muito digitalmente, né? Então a gente hoje tem social selling como uma forma importante de venda, né? De se relacionar com o nosso público de consumidor, com mais de 30% das nossas vendas sendo feitas através dessa modalidade. E a omnicanalidade, né? A gente está com um número grande de lojas conectadas, algumas já conectadas com celular abrangente vendendo para todo o país, e mais de 50% das nossas vendas hoje saindo, fazendo last mile através das nossas lojas de franquia, nas nossas lojas próprias de franquias. Plataforma TEF Sports continua crescendo, continuamos pilotando a parte de venda e de distribuição de aulas, né? A gente está mais de 240 mil pessoas já fazem parte dessa plataforma e um número crescente de treinadores que estão aderindo a ela. E muito felizes pela volta dos eventos presenciais, né? A gente fez alguns eventos esse ano que a gente está vendo que o consumidor realmente está com um apetite grande para voltar a fazer corridas de rua, né? Nossas corridas estão super cheias e as pessoas estão realmente, acho que aliviadas em poder participar de eventos como esse. A gente também lançou o nosso circuito de torneios de beach tennis, o Track and Field Open de beach tennis, que a gente já teve 2 etapas, está sendo um sucesso, um novo formato de evento que a gente lançou com um circuito nacional. Estamos bastante contentes aí também com essa modalidade fazendo parte da carteira de eventos que a gente organiza. Também parabenizar muito a equipe de expansão, né? A gente teve no ano de 2021, que foi um ano que a gente ainda teve alguma influência, né, de lojas fechadas e pandemia, uma abertura recorde de lojas. A gente abriu 39 lojas e passamos recentemente o número de 300 lojas na nossa base de lojas. Então a gente está bastante contente com isso. A abertura também da que a gente abriu no Iguatemi, que está com uma performance muito boa. E a gente tem aí já planejado para esse ano pelo menos alguma coisa entre 6 e 8 lojas que a gente deve inaugurar.
E tudo isso, né, todas essas iniciativas acabaram tendo um reflexo bastante positivo no lucro líquido da companhia, né? A gente teve um crescimento de 160%, né, no nosso lucro líquido em relação a 20, e sempre, obviamente, com o cliente, né, o nosso consumidor como centro do nosso negócio, em um alinhamento muito grande com as nossas franquias, né? Então, o nosso cliente, hoje, assim, a gente mede muito na satisfação de cliente, a gente tem a satisfação de falar que nosso NPS da companhia é um NPS de 83, né, que dá bastante proteção, e é uma coisa que a gente olha no nosso dia a dia para ter certeza que a gente está atendendo o consumidor em todas as áreas que a gente atua da melhor forma. Tá? Então, super obrigado pela presença de todos. Eu vou passar para o Tracanella. O Tracanella vai falar mais especificamente dos números da companhia e depois a gente abre para perguntas aqui. Muito obrigado. Ótimo, obrigado, Fred. Bom dia a todos. Obrigado também pela presença, pelo interesse na companhia. Eu vou passar agora os principais destaques do trimestre do ano. Uma apresentação rápida para a gente depois ter bastante tempo para o Q&A. Mas começando aqui pelos grandes destaques, né? A gente tem primeiro a expansão que foi comentada pelo Fred. De fato, nós tivemos aí o recorde de abertura de lojas em 2021, com 39 lojas, com foco sempre em franquias, né? Como tem sido a nossa estratégia nos últimos anos. Depois eu vou comentar mais à frente um pouco mais de detalhes sobre essa expansão recente. E um super destaque, né, que nós estamos muito felizes aqui na companhia, que é a volta dos eventos esportivos, das corridas, que já realizamos aí uma série de corridas, mais de 10 corridas em 2022, e o nosso planejamento é por volta de 88 corridas neste ano, já voltando para o nível pré-pandemia, né, de 2019. O segundo ponto foi talvez o grande destaque de 2021 foi o crescimento, né? Então, a gente tivemos aí no quarto trimestre, de novo, um período aí de forte crescimento, com 29% em relação a 2020 e 76% em relação a 2019. A gente gosta de falar sempre de 2019 porque reflete um período aí pré-pandemia. Mas mesmo em relação a 2020, já com uma base forte, né, nós havíamos crescido 35% no quarto trimestre de 2020 em relação ao quarto trimestre de 2019. Mesmo com essa base mais forte, conseguimos crescer aí 29%. A receita líquida acompanhou o crescimento do sellout, então a receita líquida da companhia registrou aí um crescimento de 25% em relação a 2020 e de 68% em relação a 2019. Todos esses dados a gente vai comentar com um pouco mais de detalhe mais à frente. Super importante, né? A gente conseguiu crescer em 2021 com melhora de rentabilidade. Então, aqui no quarto trimestre, tivemos uma melhora de margem EBITDA em relação a tanto 2020 e principalmente em relação ao pré-pandemia 2019. Então, a gente tem aí uma mudança de patamar de margem EBITDA, atingindo aí praticamente 26% no trimestre, que refletiu também, obviamente, no lucro líquido. A companhia continua aí com uma posição de dívida zero, então boa parte dessa melhora de EBITDA acaba impactando a última linha, e nós tivemos um lucro líquido, então, crescendo de forma expressiva em relação a 2020, né, 57%, e um crescimento ainda mais relevante em relação a 2019, com uma margem líquida muito boa, né, uma margem líquida no trimestre se aproximando aí de 23%. Agora eu vou falar um pouco mais de cada um desses destaques, mais um detalhe. Pode passar o próximo, por favor. Então, do ponto de vista de sellout, né, quais são as grandes alavancas que nós tivemos em 2021, alavancas de vendas, né? Primeiro, o que o Fred comentou no início dessa reunião, que foi, de fato, uma ampliação do mercado endereçável, né, muito impactado por tendências que, no nosso ponto de vista, são tendências bem estruturais, né, mudanças que vieram para ficar, de realmente um consumidor mais preocupado com saúde, procurando com mais intensidade aí, roupas mais confortáveis para o seu dia a dia, e nesse contexto a Track and Field é uma marca super bem posicionada.
Omnicanalidade também, sem dúvidas, foi uma alavanca importante. Nós tivemos aí muito sucesso no rollout da omnicanalidade ao longo tanto de 2020 quanto 2021, com um crescimento muito grande, né, de vendas captadas pelo e-commerce, mas faturadas em loja, né, nessa modalidade do Ship from Store. A gente começou o ano, né, o primeiro trimestre, o percentual de omnicanalidade no e-commerce era de 14%, e nós terminamos aí o quarto trimestre com 56%. Então, mais da metade já do que é captado pelo e-commerce acaba sendo faturado por lojas, sempre pensando na melhor equação para o cliente, né? Sempre pensando na loja mais próxima do cliente e pensando na forma mais ágil de entrega, né? O tempo de entrega mais curto e com frete menor também, da forma menos onerosa para o nosso cliente. Novas linhas também, esse fator aí teve um papel fundamental em 2021. A companhia teve muito sucesso na ampliação de algumas categorias e no lançamento de novas linhas, né? A exemplo do beach tênis, que foi uma categoria aí de muito sucesso, uma venda muito forte em 2021, e essas categorias acabam trazendo muito cross-selling, né? Então, quando a gente tem uma raquete, que é o produto referência de beach tênis, obviamente, a gente também consegue fazer um cross-selling de outros produtos, né? Como a bolinha, como a mochila, como a viseira, como o boné, roupas UV-Tech. Então, essa estratégia de novas categorias e fazendo um cross-selling muito forte com outros produtos foi um fator importante também em 2021. E o social selling também, que é algo que nós aceleramos muito no início da pandemia, né, e até por uma necessidade em função do fechamento das lojas, a gente acelerou de forma a gente tem acelerado de forma cada vez mais estruturada, com ferramentas, com treinamento da equipe de vendas, uma ferramenta de CRM que a gente tenta fazer da forma mais organizada possível essa iniciativa, mas o social selling já representa 36%, né, no último trimestre, e a gente vem mantendo em 2022 esse patamar. Então, mesmo agora com a reabertura das lojas, né, o social selling vem se mantendo relevante, né, no nosso negócio e ajudando a aumentar a venda mesmo às lojas e aumentar a produtividade da equipe de vendas. Por fim, né, só um destaque também do ano, né, a gente falou do quarto trimestre, mas no ano tivemos aí um crescimento de sellout de 69%, quase 70% em relação ao pré-pandemia de 2019 e um número parecido também de 68% em relação a 2020. Passando para o slide seguinte, como eu gostaria de comentar agora a receita líquida. A receita líquida, ela tem obviamente o crescimento do sellout acaba impactando na líquida. Aqui a gente tem aí um mix de composição dessa receita líquida do lado direito do slide, e um destaque que foi importante em relação a 2020 foi o crescimento da participação dos royalties, refletindo muito aí o crescimento forte do modelo de franquia ao longo do ano. A companhia teve, também na parte de vendas, né, que eu comentei no slide anterior, a gente teve um crescimento muito uniforme, né, do ponto de vista de canais, né. Lojas próprias cresceram bastante, apesar de serem lojas mais maduras, mas as franquias, né, até por uma questão de maturação de lojas, né, são lojas que abriram mais recentemente, tiveram um crescimento ainda mais acelerado, e isso acaba impactando positivamente aí a participação dos royalties no mix. Então, talvez esse seja o fator principal. A gente agora em 2022 deve ter a volta nesse gráfico do lado direito, felizmente a volta também das receitas com os eventos que já se iniciaram aí em janeiro de 2022. Slide seguinte, eu gostaria de comentar sobre margem bruta, por favor. Eu acho que um ponto super também relevante do ano anterior foi que a companhia conseguiu crescer com margens bem saudáveis, né? Então, tivemos aí um aumento de patamar de margem bruta no ano,
em relação aos 2 anos anteriores, então aí praticamente 60% de margem bruta, versus um patamar aí de 58,3%, tanto em 2019 quanto em relação a 2020, e uma aceleração também quando a gente olha o quarto trimestre isoladamente. Então tem uma tendência de melhora de margem bruta que reflete vários fatores, né? O primeiro fator é que nesse cenário de crescimento de mercado endereçável, muito favorável para vendas, nós tivemos uma baixa necessidade de descontos, né, de promoções, isso acaba impactando de forma positiva a margem bruta. Obviamente, com o crescimento da companhia, a gente consegue ter melhores negociações com fornecedores e um produto e um perfil de consumidor que nos permitiu não represar necessidades de repasses de aumento de matéria-prima, né? Sabemos aí que foi um ano difícil do ponto de vista de supply chain no mundo todo, pressões em elevação de custos de matéria-prima, mas nós conseguimos repassar isso de forma cuidadosa sempre, né? Com muito cuidado para nos manter sempre competitivos em relação à concorrência, mas a gente conseguiu preservar a margem nesse ambiente aí de pressão de custo que vivemos aí em 2021, que ainda temos um pouco em 2022 também. Passando para o slide seguinte, despesas, a gente tem aí, quando a gente olha tanto despesas, primeiro um total, né, quer dizer, quando pensamos ainda em total de despesas versus o crescimento da receita líquida, tivemos aí um crescimento de despesas num ritmo menor do que o crescimento da receita líquida no quarto trimestre. Despesas com vendas, a gente conseguiu ter uma série de iniciativas de redução de ganhos de eficiência em algumas linhas, né? Por exemplo, marketing, e também um fator, né, que está atrelado, que eu comentei no início da reunião, que é uma migração do negócio digital para a omnicanalidade. Então, uma série de despesas acabam sendo transferidas para a loja física e a maior parte para franquias. A gente está disponibilizando esse canal de digital, o e-commerce, para a nossa base de franqueados, né? Muitas dessas vendas acabam sendo faturadas por loja, e isso acaba fazendo com que algumas despesas que antes eram despesas associadas a uma venda de e-commerce de produtos faturados pelo CD da companhia, por uma venda e despesas associadas de omnicanalidade que acontecem nas lojas físicas. Despesas gerais administrativas, a gente vê um crescimento, um ganho de eficiência em relação a 2019, um crescimento menor do que a receita. Em relação a 2020, a gente tem uma distorção muito grande em função aí ainda de um efeito pandemia mais relevante, com redução de quadros, suspensão de jornada e muito desconto ainda em custo de ocupação. Vou passar o próximo, aqui uma visão de EBITDA. Então, a gente teve, tanto no quarto trimestre quanto no ano, um ganho de margem EBITDA, e acho que é importante a gente observar uma mudança de patamar de margem EBITDA em relação ao pré-pandemia em 2019. Né? Esse aqui é um EBITDA ajustado, sem não recorrentes, e a gente tem aqui uma elevação aí de 18,2 no quarto trimestre de 2019 para 25,9 no ano passado. Da mesma forma no ano, né, 18,1 contra 21,1. Então tem uma tendência positiva de crescimento de margem. A gente acredita que tem um patamar bem sustentável de margem bruta daqui para frente e tem ainda muita oportunidade para diminuir a despesa operacional em relação à receita líquida. A gente tem aí iniciativas para ganhar eficiência e também a perspectiva de diluir custos fixos com o crescimento, né, gerando alavancagem operacional. Por último, aqui do ponto de vista de resultados, eu gostaria de só mostrar o lucro líquido da companhia. Próximo slide, por favor. Tivemos aí um lucro líquido recorde, né, o maior lucro líquido da história da empresa, com praticamente 76 milhões no ano. Da mesma forma, um lucro líquido recorde no quarto trimestre, né? Quarto trimestre com uma margem líquida de quase 23%, né? Passando de 11% em 2019 para o dobro de margem líquida em 2021.
e no ano 13,2% em 2019 para 17%, né? Então também um ganho aí aproximadamente de 5 pontos percentuais de rentabilidade líquida. Então foi um ano muito bom, tanto de crescimento quanto de rentabilidade. A gente está bem feliz aí, bastante otimistas aí para 2022, a despeito de todas as dificuldades aí de cenário externo, mas a gente está aí com uma visão otimista no nosso segmento e da nossa performance em 2022. Vou falar agora um pouco de expansão. Próximo slide, por favor. Então, tivemos aí um crescimento recorde de novas lojas, tivemos 39 lojas inauguradas em 2021, 18 delas no trimestre. Foi um ano que a gente também, né, vamos comentar um pouco mais adiante, o Fábio já comentou um pouco, né, de um fato super importante, que foi o lançamento de uma loja, reinauguração da loja do Iguatemi, o modelo do Experience Store. E 2022, né, que a gente até comenta no segundo bullet, vai ser um ano que a gente vai ter um foco maior em relação ao que a gente fez nos últimos anos na remodelagem de lojas. Tá? Então, dentro desse conceito do Iguatemi, a gente deve ter umas lojas próprias, 6 a 8 lojas, como o Fred comentou, e já as novas lojas de franquias sendo abertas com o conceito do Iguatemi, não replicando 100% o que foi feito no Iguatemi, mas com vários conceitos já sendo estendidos para as lojas de franquias. Tá? Do ponto de vista de omnicanalidade, encerramos o ano aí com 245 novas lojas, e já operando com o Ship from Store. A diferença para o total de lojas são lojas que, em função de tamanho ou localização em aeroporto, ou uma loja muito pequena, a gente não vê muito sentido na implementação da omnicanalidade, então a gente está muito próximo já do potencial aí de implementação do Ship from Store. Slide seguinte, por favor. Aqui um pouco, só para mostrar para vocês um mapa com localização de lojas, né? Eu acho que tem alguns comentários interessantes aqui. O primeiro, que a gente tem aberto muitas lojas em novas cidades. Então, a Track and Field hoje já tem uma presença nacional em 25 estados, 129 cidades. E a gente entrou tanto em 2021 quanto 2020, em cerca de 20 cidades por ano, 20 novas cidades por ano. É uma expansão também de muito sucesso em cidades de pequeno e médio porte. A gente está muito feliz com essa entrada nessas cidades, sempre com a estratégia de identificar um franqueado que se identifique com a marca, se relacione bem naquela micro-região e consiga desenvolver aquele mercado. Isso tem acontecido. 2/3 também das lojas que a gente tem aberto nos últimos 2 anos têm sido abertas com franqueados da nossa base. Isso é um feedback também super importante aí com relação ao que a gente tem feito e demonstra a satisfação dos franqueados com o negócio. Próximo slide, só algumas fotos, né, de alguns exemplos de lojas que abrimos aí em 2021. Então tem tanto loja de rua, né, com, por exemplo, a Real da Ajuda, perto de Porto Seguro, à esquerda, no meio um exemplo de um shopping em BH, uma academia também na Bahia, Infinity, Mato Grosso do Sul, né? A gente cada vez mais tem também uma tendência de crescimento fora desse eixo São Paulo, Minas Gerais e Belo Horizonte, onde a gente tem uma concentração maior de lojas. A gente vê muita oportunidade também em outros estados, como a gente começou a fazer mais recentemente, tá? Um exemplo também na Praia do Forte, uma loja que abrimos também recentemente, que foi super bonita. E no slide seguinte, se puder passar, a gente tem só algumas fotos do Iguatemi. A gente até já mostrou isso na última conferência, mas é mais para a gente retomar aqui um pouco dos conceitos, né? E boa parte desses conceitos a gente vai replicar tanto em loja própria quanto em franquias. É uma loja com tamanho maior do que a média, uma loja com um pouco mais de 200 metros quadrados. A gente tem uma média aí de lojas mais próximas de 80 metros quadrados na rede, mas é uma loja é a maior loja do grupo, né, com uma venda por metro quadrado já bastante alta, uma loja madura,
que mesmo assim nós conseguimos, mesmo sendo uma loja madura, com uma venda por metro quadrado bastante alta, a gente conseguiu aumentar, ter um crescimento em dezembro, né, alguns meses, poucos meses depois da inauguração, de 50% em relação ao ano anterior. Então, considerando que era loja madura, com venda por metro quadrado que já era muito alta, base alta, a gente conseguiu crescer 50%, então a gente está muito feliz com o modelo. É um modelo que traz aí um pouco mais das experiências relacionadas a eventos, a aulas para dentro da loja, através da conexão por QR Codes, ou mesmo através do concierge, que ajuda os nossos clientes a se conectarem com os treinadores, se inscreverem nos eventos e acaba resolvendo diversas necessidades dos nossos clientes. Tivemos, como vocês podem observar, do lado direito inferior, a abertura de um café, que tem sido também uma experiência muito positiva, né? E a gente é um café com uma identidade muito grande com track and field, uma curadoria de produtos relacionados a uma vida saudável, e é um gerador de fluxo, é um ponto de encontro de clientes e treinadores, e tem sido muito legal. E também, como vocês podem observar também no meio, né, parte inferior no meio, a gente melhorou a exposição de várias categorias importantes, né, como por exemplo aqui parte de calçados, lado esquerdo inferior, né, vocês podem observar também uma exposição mais eficiente de acessórios. A gente consegue fazer, quase setorizar a loja, né, e ter uma parte de cross-selling, né? Não tem uma foto aqui, mas a gente tem na entrada da loja tem uma parte de beach tênis, que a gente consegue colocar raquete, com todos os produtos relacionados a beach tênis. Então, uma experiência muito boa aí que a gente vai replicar, e a gente acredita que pode ser um fator também de aumento de vendas no futuro próximo. Essa é a apresentação. A gente gostaria agora de abrir para vocês aí a parte de Q&A, tá? Então, obrigado. Podemos passar agora para o Q&A, e eu e o Fred estamos à disposição de vocês. Obrigado. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Por favor, aguarde enquanto verificamos a primeira pergunta. A primeira pergunta é da Helena Vilares, do Itaú, BBA. Oi, pessoal, bom dia. Temos duas perguntas do lado do Itaú. A primeira, a penetração da omnicanalidade foi uma surpresa positiva no resultado, em nossa visão. Como está definido o economics dos franqueados para cada modalidade de omnichannel? Segunda, no release, vocês comentam de estarem com 2 estados no Nordeste já rodando com piloto de vendas através dos treinadores. Poderiam comentar mais sobre os aprendizados, oportunidades e desafios desse piloto? Obrigado pela presença, Helena, obrigado por estar aqui com a gente. Bom, falando primeiro um pouco em omnicanalidade, tudo que a gente faz de uma forma alinhada com a nossa base de franquias, né? Então, essa estrutura de omnicanalidade, assim como o social selling, não poderia ser diferente. Então, na hora que a gente transfere uma venda do e-commerce para uma loja, ela entra numa loja de forma marginal, né? Então, a diferença que tem para uma venda comum para um franqueado é que parte das despesas que ele tem operacionais da loja ele utiliza para remunerar a parte de marketing de performance, e também para pagar um pouco o custo de plataformas que a gente tem para operacionalizar o e-commerce. Então, isso faz com que a venda que a gente transfere para a omnicanalidade, ela tem uma contribuição, uma margem de contribuição marginal para o franqueado positiva, e a gente tem visto bastante assim, sucesso na adoção dos franqueados dessa modalidade, e também uma rentabilidade, a gente acompanha bastante essa rentabilidade, uma rentabilidade crescente dessas operações de franquia. E também a gente já tem franqueados fazendo exatamente a mesma coisa com seller abrangente, quer dizer, a gente já tem franqueados hoje faturando para o Brasil através dessa modalidade, e a gente vem abrindo isso é mais uma estratégia de mapa de calor, né, a gente olhar aonde estão esses clientes, onde eles estão comprando e onde é mais eficiente a gente
colocar uma loja como abrangente para poder atender nosso público consumidor. Obviamente, com a digitalização, esse número vai crescendo, mas é uma coisa que, assim, é uma estrutura que a gente fez que está completamente alinhada com a nossa rede de franquia. Falando um pouco de plataforma trainer, a gente está, assim, com piloto no Nordeste, não só para os treinadores começarem a fazer venda direta, mas também para os treinadores utilizarem a plataforma. Obviamente que esses processos de desenvolvimento de plataforma um aprendizado, né, tem um aprendizado contínuo, então a gente tem alguns squads de desenvolvimento, olhando para as duas coisas, e mais também a gente estruturou uma área específica para esse esforço de venda direta aqui internamente na companhia, e a gente deve aí esse ano já começar a ter uma coisa mais estruturada para a gente começar a fazer rollout, mas a gente está bastante contente com os resultados. A gente não está divulgando ainda resultados específicos, né? Mas a gente está bastante contente com o que a gente está encontrando nessa área. A próxima pergunta é do Eric Huang, do Santander. Bom dia, parabéns pelos resultados e obrigado por pegarem nossas perguntas. Tendo em vista os bons resultados da loja renovada no Experience Store, quantas lojas nesse novo formato devem ser esperadas ao longo de 2022? Além disso, essas reformas deveriam ser realizadas apenas nas lojas próprias ou envolvem também lojas franqueadas? O que podemos esperar da iniciativa de Marketplace? Quais tipos de produtos ou marcas a empresa entende que seriam mais aderentes à plataforma? Além disso, qual a proporção esperada para essa iniciativa dentro das vendas consolidadas da empresa? A margem bruta do quarto TRI de 21 mostrou uma boa resiliência, mesmo diante de uma contínua pressão inflacionária de custos. O que devemos esperar da margem bruta agora em 2022? Também pensando no horizonte de 2022, como vocês têm observado as vendas no início do ano? Poderiam comentar também sobre a performance nos diferentes canais de vendas? Obrigado pela pergunta. Eu vou passar a primeira parte para o Tracanela para ele falar da expansão da Experience Store. Depois eu volto para falar um pouco da iniciativa de Marketplace e das pressões inflacionárias. Eric, tudo bem? Bom dia, obrigado pelas perguntas. O que a gente tem de planejamento para esse ano do novo formato da Experience Store são cerca de 6 a 8 lojas, e a gente também deve implementar nas novas aberturas de franquias, e esse ano a gente deve ter um crescimento de novo concentrado muito em franquias, vários dos conceitos dessa nova loja do Iguatemi. Tá? Então, essa nova loja, a gente está já abrindo novas franquias com vários conceitos da loja do Iguatemi. Então, enfim, a gente tem lojas próprias e também franquias com esse novo conceito esse ano. Legal. Bom, falando um pouco da iniciativa de Marketplace, né, acho que assim, a gente sempre tem um olhar para novas possibilidades, novos canais de venda aqui, né? Acho que isso está refletido na questão do TFC, né, do café, onde a gente está fazendo uma primeira experiência de entender um pouco o comportamento de consumidor ligado ao wellness na parte de alimentação e home care. E, obviamente, a gente também vai expandir essa estrutura para o Marketplace, onde a gente vai ter marcas com curadoria. A nossa ideia é buscar marcas que tenham correlação a esse universo de conectar pessoas a um estilo de vida ativo e saudável, né? Então, a gente já tem algumas negociações avançadas aí para fazer alguns pilotos com algumas marcas. A gente não está divulgando porque não está assinado ainda, mas a ideia principal é a gente utilizar a nossa capilaridade, né, a vitrine infinita e mais para frente também a nossa plataforma para distribuir produtos para esse mercado de wellness, né? Acho que não se deve esperar um marketplace aberto, nem um marketplace aberto no sentido de mix, nem aberto no sentido de qualquer marca entra, né? Nossa ideia é curadoria de wellness com conexão ao que a gente faz. E a gente, no próximo trimestre, deve divulgar algumas iniciativas iniciais. A gente ainda não projetou de vendas, né, enquanto esse canal deve vender, é uma experiência nova aqui dentro,
está bastante otimista, que obviamente é uma linha de negócio nova, marginal e complementar, né, ao que a gente faz. Em relação à parte de pressão inflacionária, a gente, enfim, a Track and Field a gente tem bastante histórico de conhecer bastante o momento que teve pressão inflacionária no passado, né? A gente se antecipou um pouco a informação de estoque, que acho que foi muito bom, né? A gente está vendo nossas margens crescendo e um pouco, obviamente, a gente está repassando o preço para o consumidor de uma forma cuidadosa, né? A gente não quer ter nenhum movimento brusco, mas o fato da Track and Field ter pouca dependência de importação e fazer o supply muito concentrado no mercado nacional ajuda, porque a gente tem parcerias de longo prazo com vários fornecedores, então acho que o impacto em preço de venda é um impacto menor, né? Já tem um repasse que a gente está fazendo agora no lançamento de inverno, mas não é nada substancial, a gente não está prevendo nenhum impacto em relação ao apetite de consumo do consumidor. Mas existe isso, a parte de logística a gente acha que já está começando a normalizar, a gente já vê sinais de normalização, a gente tem informações também em relação à parte de fio, né, que também está tendo uma normalização. Agora, obviamente, esses movimentos que tem, né, em matéria de câmbio, etc., às vezes atrapalham, e agora, mais recentemente, com o retorno do câmbio a um patamar mais baixo, deve também tirar um pouco dessa pressão de aumento. Então, a gente está, do nosso lado aqui, está bastante controlado e a gente vem administrando já há algum tempo isso, desde o início da pandemia. A terceira pergunta é da Melissa Byun, do Bank of America Merrill Lynch. Oi, Fred e Fernando. Os inventários duplicaram comparado ano com ano e são maiores que os níveis no terceiro trimestre. O que está atrás desse crescimento e quais as expectativas para o capital investido nesse ano? Como as vendas estão parecendo desde o primeiro trimestre até agora e quais categorias estão levando ao crescimento? Obrigada. Tudo bem, como vai? Bom, oi amigos aí do Bank of America. Bom, realmente os inventários cresceram, mas eles estão em linha com o que a gente está imaginando que eles deveriam crescer por alguns fatores. Primeiro, obviamente, crescimento de vendas, né? Então a gente tem um crescimento de vendas que tem que refletir em crescimento de inventários. Também um pouco da estruturação de como a gente está fazendo algumas linhas de produto, né? Então vocês estão familiarizados com a linha, alguma das nossas linhas como Heroes ou como Permanente, que a gente construiu o inventário exatamente por conta dessa insegurança que a gente tinha de precificação. Então isso também fez com que a gente aumentasse inventários e algumas linhas novas de produto que a gente colocou, que são linhas de produto que são relevantes também para inventário, né? Então importação de raquetes é uma coisa também que impactou no nosso inventário e algumas dessas iniciativas aumentar o nosso nível de inventário, mas a gente administra, acho que muito bem nosso inventário no sentido de não ter um inventário muito perecível, né? Então, assim, a gente tem um aumento de nível, mas a gente não imagina ter nenhum impacto em ter uma necessidade de markdown para frente por conta disso. A gente está bastante tranquilo e sereno em relação a isso. A segunda parte você quer responder, Tracanela? Acho que era uma pergunta em relação à expectativa, né? Em relação a investimentos, Melissa, primeiro bom dia e bom estar falando com você. E a gente não divulgou um guidance formal de CAPEX, de investimentos, então não vou poder falar de números aqui, mas a gente tem um ano de 2022 com aumento dos investimentos em remodelagem de lojas, tá? Então essa é a diferença em relação ao perfil dos investimentos dos anos anteriores, né? Que a gente acabou investindo mais numa manutenção de lojas, agora a gente vai iniciar um ciclo de renovação, de revitalização das lojas, implementando boa parte dos conceitos do Iguatemi, como eu falei. Então, acho que essa é a principal diferença. A gente vai continuar, do ponto de vista de lojas, com uma concentração, se não for a totalidade de novas lojas com franquias em 2022. Então, não devemos ter CAPEX de abertura de novas lojas próprias. Eventualmente, a gente pode até ter alguma loja, poucas lojas, mas a princípio a gente vai ter essa concentração forte em franquias mesmo.
e no mais investimentos em tecnologia, mais concentrados na questão da plataforma Trainer, em customização customização de roupas, que a gente está também investindo em máquinas, mas um CAPEX ainda financiado com recursos próprios, então a gente não vê aí uma necessidade de financiamento para esse CAPEX, a gente imagina que o financiamento vai ocorrer pela geração própria de caixa da companhia. Então, acho que a principal mudança deve ser mesmo nessa parte de remodelagem de lojas versus os anos anteriores. A próxima pergunta é do Felipe Stefano, pessoa física. Quais as perspectivas para a venda de calçados importados? Franqueados também vendem esses produtos? Como administram as reposições dos tamanhos? Oi, Felipe, bom dia. Bom, a gente distribui, né, calçados importados também nas franquias, né? A gente tem uma parceria com a On Running que a gente faz isso. E a reposição, enfim, é uma reposição que funciona de uma forma similar ao que a gente faz com marca própria, né? A gente não tem uma diferenciação. A gente deve expandir também um pouco a categoria quando a gente entrar em marketplace, mas com curadoria, né? Não é uma coisa que a gente pretende abrir num número grande de marcas. A gente deve olhar e expandir para marketplace, inclusive com a própria On Running, que a gente tem uma parceria bem próxima deles, né? Então a nossa expectativa é essa. A categoria é uma categoria que para nós é complementar, né? Como a gente tem um circuito de corridas que é muito grande pelo Brasil, então a gente busca também alguns calçados mais técnicos de corrida e obviamente a gente tem também a linha de calçados da Track and Field que vai muito bem também e que também deve crescer e a gente deve também desenvolver novos modelos e novos produtos baseado no que a gente vem aprendendo dentro dessa linha, né? Mas calçado não é uma categoria grande na Track and Field ainda, né? A gente acha que tem bastante potencial para crescer e a gente tem olhado e aprendido com isso, mas a forma de reposição que você perguntou, ela não é nada diferente do que uma reposição de um produto em tamanhos, através dos nossos sistemas de analytics, é uma coisa que a gente faz de forma normal. A próxima pergunta é do Henrique SD Fischer, da Távola. Como enxergam a performance das lojas próprias quando comparadas às franquias? Alguma oportunidade para equalizar a eficiência? Olha, depende do que você... Bom, primeiro, bom dia, né? Depende do que você entende por eficiência, né? A questão de lojas próprias e franquias na nossa forma de ver não é só uma questão econômica, né? A gente tem um modelo de franquia muito alinhado com o nosso franqueado, com uma presença local, uma atuação local na cidade local, que a gente acha que é uma coisa muito valiosa, a gente preza muito essa relação. A gente olha, às vezes, margem um contra o outro e não é uma coisa que tem uma diferença relevante ao nosso ponto de vista para ser uma coisa que valeria a pena a gente entrar em determinado mercado com lojas próprias e franquias. Mas a gente está bastante contente com o modelo de negócio que a gente tem com franquias, tanto que isso está refletido no nosso plano de expansão, né, abrindo prioritariamente franquias. Lojas como Iguatemi, né, uma reforma que a gente está fazendo agora no Higienópolis e algumas lojas que têm um investimento maior, às vezes faz sentido a gente fazer, porque realmente, né, às vezes o investimento é um investimento um pouco mais pesado para franqueado, mas a gente não toma uma decisão por exemplo, alterar uma franquia para uma loja própria, fazer alguma coisa nesse sentido, por conta exclusivamente de margem, né? A gente tem uma história de modelo de negócio, de alinhamento com franqueados que a gente preza muito e a gente cuida muito, né, dentro do nosso ecossistema. Com licença, encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Fred Wagner para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir. Bom, muito obrigado a todos pela presença aqui. Assim, é um prazer poder fazer um earnings call desse aqui, no momento que a gente está vendo, né, uma volta à normalidade, nossos eventos, as lojas funcionando de forma mais estável. Então, a gente está bastante contente. Eu queria
parabenizar todo o quadro executivo, o conselho de administração, e falar que a gente está com perspectivas boas para 22, e que a gente continua aqui focado em entregar uma experiência diferenciada para o nosso consumidor, conectar o nosso consumidor a um estilo de vida ativo e saudável, inovar, trazer novos produtos, novos conceitos, novas formas de vender, e que a gente tem um time bastante focado nisso aqui, então a gente está bastante animado com 22. Queria também passar para o Tracanella para ele dar as palavras finais dele e agradecer a todos pela presença aqui. Muito obrigado. Legal, Fred, obrigado. Também gostaria de agradecer a toda a equipe. Acho que foi um ano muito legal, muito positivo, aí, de muito crescimento, com aumento de rentabilidade, expansão, novas iniciativas digitais. Então, a gente está bem feliz aí com tudo que aconteceu e agradeço o interesse de vocês na companhia. Me coloco à disposição caso alguém tenha mais alguma dúvida depois dessa reunião, queira me contactar, a Gabriela ou a Bárbara, também da área de RI, que estão aqui. Queria agradecer as duas também pela organização do call, a Cláudia também, de governança, que está aqui com a gente, a Carol, então toda a equipe aí que participou aí dessa conferência. Obrigado a todos, um bom dia. A videoconferência da Track and Field está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.